Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. O tema dessa aula é apelação, recurso de apelação. Nós tivemos, como falamos na aula, parte geral, né, a parte introdutória dos recursos, falamos ali de princípios, de efeitos. Nós mencionamos que o novo Código de Processo Civil, ele inicialmente buscou uma alteração até, de certa forma, eficiente, na minha perspectiva e na maioria dos professores de processo civil, advogados, principalmente advogados, doutrinadores, no que diz respeito a juízo de admissibilidade, né? Que só no que diz respeito à apelação, por exemplo, nós tínhamos 3 juízos de admissibilidade e essa sistemática foi estendida a todos os recursos. E no meio da vacatio legis, né, houve aquela pressão dos ministros do STJ e do Supremo e acabaram aprovando uma nova lei que deu um passo atrás. Então nós demos 2 passos à frente e 1 passo atrás. Mas no que diz respeito ao recurso de apelação, as iniciativas do legislador do novo CPC permaneceram. Isso é muito bom, né? Então, o recurso de apelação é o grande recurso, né? O recurso por excelência, é aquele recurso que realmente nós podemos exercer a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição, que eu também já comentei em algumas aulas com vocês, que numa perspectiva histórica originária era um princípio adotado pelo poder central para que o imperador romano tivesse certeza de que a sua vontade estava sendo levada aos confins do império, né, aplicada pelos pretores romanos, lá na longa extensão do Império Romano, e dessa forma o duplo grau de jurisdição era obrigatório. E é aquela figura que a gente tem do duplo grau de jurisdição obrigatório com a remessa necessária. Mas com a evolução histórica, né, principalmente após o período das guerras mundiais, o fim da Segunda Guerra Mundial, o crescimento da ideia de direitos humanos, cada vez mais foi se consagrando a ideia de que o duplo grau de jurisdição era uma garantia, era uma necessidade e era uma garantia que deveria ser observada pelo poder, né, pelo poder estatal. Então, a apelação ela vem nesse sentido de você pegar e poder exercer o direito ao duplo grau de jurisdição de maneira plena, né, de maneira plena e eficaz. Porque por meio da apelação, né, você impugna a sentença, inclusive a sentença de mérito. E a sentença de mérito é o ato mais complexo proferido ou praticado, né, é o pronunciamento mais complexo praticado por um juiz de direito, por um juiz, qualquer que seja, de direito federal, do trabalho. A sentença é o grande ato, né? Se eu tenho uma decisão interlocutória transitada em julgado, isso pode ser revisto por uma sentença. Uma sentença transitada em julgado, seja no primeiro grau de jurisdição, é a resposta do Poder Judiciário. E acabou. Se não for cabível ação rescisória, acabou. Aquela é a decisão. Aquele é o pronunciamento do Poder Judiciário. E se a sentença é esse pronunciamento do juiz que é tão forte, a apelação, que é o recurso capaz de impugnar esse pronunciamento do juiz, tem que ter reconhecimento, né, de ser um recurso também da mesma força no que diz respeito à afirmação da atividade jurisdicional, ok? Então, basicamente, a gente pode começar trabalhando a ideia da apelação, como todos nós sabemos, a apelação sendo recurso cabível contra sentenças. É óbvio que a gente não pode, né, cair na armadilha de afirmar que contra toda sentença cabe apelação. Nós temos situações em que, muito embora tenhamos sentenças proferidas, nós não teremos recurso de apelação. Basta pegar, por exemplo, a situação em que você tem uma ação de competência da Justiça Federal, em que você tem de um lado um organismo internacional, do outro
um município brasileiro, ou aquelas hipóteses previstas na Constituição que da sentença caberá recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. Então, essa já é uma das hipóteses. Tá? Contra a sentença também, nós temos exceções na lei de execuções fiscais, enfim. A gente não pode generalizar no processo civil, a gente sempre tem que pensar e sempre tem que lembrar que no processo toda regra tem exceção, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no esqueminha que eu preparei para vocês, que está colocado aqui de forma bem resumida e organizada. Cabimento, né? O cabimento da apelação está agora no artigo 1009 do CPC, né? Que vai dizer basicamente que da sentença cabe apelação. Exceções, como eu vinha falando para vocês aqui. Eu coloquei três aqui. Recurso ordinário, lá no 1027 do CPC, que é o recurso, a gente tem o cabimento do recurso ordinário para decisões colegiadas, então não seriam sentenças, mas existe uma hipótese específica de sentença, que é aquela hipótese prevista no texto constitucional, lá da competência da Justiça Federal, que fala dos processos em que forem parte de um lado, né, um Estado estrangeiro ou um organismo internacional, e do outro, um município, ou até mesmo uma pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Tá? Então, já é uma exceção. Dessa sentença cabe recurso ordinário, não cabe sentença, apelação. Temos também na Lei dos Juizados Especiais Estaduais, Lei 9.099 de 95, o artigo 41 diz o seguinte, que da sentença cabe recurso para a turma recursal. Que recurso é esse? É até curioso porque na praxis, no dia a dia forense, né, denominam esse recurso como recurso inominado, quer dizer, um recurso que é inominado passou a ter o nome de recurso inominado. As pessoas interpõem recurso inominado, como se fosse o nome do recurso, mas é um recurso sem nome e não é uma apelação. Tá? E temos também a exceção na Lei 6830 de 1980, que é a Lei das Execuções Fiscais, que diz que da sentença em determinado valor caberá recurso, até determinado valor, cabe o recurso de embargos infringentes de alçada, que pelo amor de Deus não confundam com aquele recurso de embargos infringentes, né, que eram cabíveis até o Código até o ano passado, até 2015, quando foi, na verdade, eram cabíveis até março de 2016. Né, quando entrou em vigor, acabou a vacatio legis e entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, mas que a gente já sabia que seria extinto em março de 2015. Tá? E foi substituído, na verdade, por aquela técnica de julgamento infringente. Então, essas são as exceções ao cabimento da apelação contra a sentença. O que mais sobre apelação aqui que é importante a gente destacar? O Código diz que aquelas questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Me acompanha aqui. Essa foi uma das grandes inovações no que diz respeito ao alcance. Eu ainda tenho as minhas reservas, como vários operadores do direito guardam reservas a essa modificação. Basicamente, o que esse dispositivo está tratando aqui é o seguinte, é o que acontecia na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho foi utilizada como referência para a Justiça Comum, tá? Para a Justiça Estadual e para a Justiça Federal. Aquele procedimento de que não existe agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, ou seja, as decisões elas vão sendo proferidas, né? E à medida que elas são proferidas, o que a gente antes agravava, ou de modo retido, ou por instrumento, né? E depois veio e era opção, depois veio uma mudança no CPC, e aí você só cabia o agravo de instrumento em 3 situações, mas essas situações pelo menos abrangiam todas as hipóteses de urgência, e você agravava por instrumento, e se não fosse o caso, o relator convertia em retido e baixava o agravo para ser apreciado em preliminar de apelação no futuro.
Foi o segundo momento do CPC. E aí, com o momento atual, o que o legislador fez? Primeiro, ele pegou lá o agravo de instrumento e disse, olha, só cabe agravo de instrumento nessas hipóteses. Ponto, acabou. Fora dessas hipóteses, qualquer decisão interlocutória não será recorrível, tá? Ou seja, no momento em que ela é proferida. Ela não será recorrível no momento que ela é proferida. Ela não vai sofrer com a preclusão. Quer dizer, quando eu vou poder recorrer então? Se não é no momento em que ela é recorrida e se não é por meio de agravo. Eu vou poder recorrer na apelação. Então eu vou esperar o processo terminar no primeiro grau, a sentença ser proferida, e aí eu vou interpor meu recurso de apelação, vou abrir uma preliminar e nessa preliminar eu vou impugnar aquelas decisões interlocutórias. Tá? Essa é a sistemática que sempre foi aplicada no processo trabalhista. A ideia de que as decisões eram proferidas e lá na apelação é que se discutia tudo. Então esse dispositivo trabalha com essa ideia. Isso foi a inovação do novo CPC. Quando a gente olha as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, lá no artigo 1015, é que a gente fica um pouco um pé atrás, porque a gente percebe que situações corriqueiras, como por exemplo até no que diz respeito à produção de prova, né, de requerimento de produção de prova, indeferimento de produção de prova, enfim, a gente passa a ter uma certa limitação, né, da nossa possibilidade de revisão de certas decisões que às vezes podem ser abusivas, mas é a regra e a gente vai ter que se submeter a ela, ok? Vamos voltar então para cá. Se as questões referidas forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito dela. Então aqui é o seguinte, está falando dessas mesmas questões aqui. As duas partes vão estar pedindo e o juiz negando. As duas partes não vão poder recorrer se não for caso de cabimento de agravo de instrumento, né? Mas não serão cobertos pela preclusão. Agora, a gente não sabe se o autor vai ter a procedência do seu pedido ou a improcedência. Se for a procedência, aqueles atos que o réu queria ter recorrido por agravo de instrumento e não cabe mais, não é, ele vai entrar com a apelação e com a apelação ele vai pedir a preliminar, vai abrir a preliminar e pedir então a apreciação da matéria impugnada. Só que o que acontece? Vamos supor que eu já, lendo o pedido da apelação, eu já olho assim e falo, pô, mas o cara está abrindo uma preliminar aqui, aí o juiz, se o desembargador acolher, vai permitir que produza essa prova aqui, e isso pode mudar o entendimento do juiz, né, do juiz de primeiro grau. Então, aquele meu pedido de produção de prova pericial que o juiz indeferiu, não, eu quero que seja produzida então essa prova também. Então eu já vou recorrer também daquela minha decisão. Só que eu não tenho nada para apelar porque eu ganhei a sentença. Mas então nas contrarrazões eu vou abrir o meu questionamento com relação àquelas decisões contrárias aos meus interesses. Porque eu não posso, agora eu não vou poder dormir no ponto, que aí a preclusão vai me alcançar. Então, se eu percebo que tem a possibilidade de ser dado provimento à preliminar de apelação, eu tenho que também colocar nas contrarrazões, né, a matéria que eu suscitei lá embaixo e o juiz negou. Beleza? Isso também se aplica mesmo quando as questões mencionadas no 1015 integrarem capítulo da sentença, que o 1015 é o que trata do agravo de instrumento. Tá? Então, aquelas hipóteses que estão lá no 1015... eventualmente elas podem estar num capítulo de sentença. Por exemplo, quando uma sentença concede uma tutela antecipada. Então, em tese, uma decisão que concede tutela antecipada é recorrível por agravo de instrumento. Nesse caso aqui, eu tenho que, o juiz concedeu, julgou procedente o pedido do autor e concedeu uma tutela antecipada nessa sentença. O réu, ele não tem que pegar e ele vai apelar, né? Ele não vai apelar e agravar, porque a parte da tutela antecipada integra um capítulo da sentença. Então, ele simplesmente apela e já questiona também a concessão da tutela antecipada, ok? Prazo recursal da apelação, na verdade, pelo novo código, tirando os embargos de declaração, todos os prazos do CPC são de 15 dias, mas tomem cuidado. Existe uma apelação
principalmente para quem faz concurso, né? E quem faz concurso que cai processo civil, normalmente caem as leis extravagantes, né? Cai a legislação extravagante. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz uma exceção lá no artigo 198, inciso 2º, que diz que o prazo de apelação é de 10 dias, tá? Mas no que diz respeito ao CPC, o prazo é de 15 dias, ok? É cabível a apelação pela via adesiva, está lá no 997.2 do CPC, só lembrando, né, não existe recurso adesivo, como alguns costumam falar, o que existe é recurso interposto pela via adesiva em modalidade adesiva, ou seja, eu posso, no prazo de resposta de um recurso, no prazo, que na verdade só é cabível na apelação, no RESP e no RE, no recurso especial e no extraordinário. Então, falando aqui da apelação, no prazo de contrarrazões da apelação, eu não quis apelar, houve sucumbência recíproca, a outra parte apelou, aí agora acabou o prazo de apelação, e ele apelou, achei que ele não ia apelar. Então, nas minhas contrarrazões, eu venho, trago as contrarrazões e apresento um recurso de apelação pela via adesiva. Quer dizer, a minha apelação vai aderir à apelação dele. Se a dele não for conhecida, a minha também não vai ser, né? Se os requisitos de recorribilidade não estiverem presentes, não vão nem apreciar os da minha. Se ele desistir do recurso dele, o meu vai embora também. Então, por isso que está aderindo ao outro. E é cabível, então, apelação pela via adesiva. Preparo, né? Claro que a questão do preparo no Código de Processo Civil sempre joga para o legislador, né? Você tem aí autonomia, as leis de organização judiciária de cada estado. Então, se for exigido pela legislação, deve ser demonstrado, né, comprovado o preparo. De qualquer modo, pela sistemática do novo código, mesmo se a lei exigir o preparo e não for recolhido, né, o preparo e a taxa, custos de porte de remessa de retorno, as despesas postais, né, para tramitação dos recursos, o Código Novo, ele prevê a possibilidade de o recorrente ser intimado para recolher em dobro, né, o preparo. Caso seja insuficiente, apenas para complementar. Um outro requisito de recorribilidade de todos os recursos é a regularidade formal. No caso da apelação, a regularidade está prevista no artigo 1010. Né? Então, basicamente, é uma petição dirigida ao próprio juiz, né? E aqui, ao contrário do que acontece com o processo penal, ou pelo menos acontecia, a época que eu ainda mexia com o processo penal, lá a gente pode fazer o termo de apelação, protocolar o termo de apelação perante o juiz ou a quo, que é mais como se eu estivesse manifestando o meu desejo de recorrer, e no prazo apresentar as razões de recurso diretamente perante o tribunal. Aqui não, aqui a minha petição é dirigida ao juiz ou à quo, porque é ele que vai intimar a outra parte para apresentar as contrarrazões, e as minhas razões já têm que vir, né, junto com o termo de apelação, para que o recorrido possa formular suas contrarrazões. Tá? Então, é petição dirigida ao próprio juiz, prolator da sentença, nomes e qualificação das partes, os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. Lembrando que, conforme a natureza do erro do juiz, se o erro for improcedendo, um erro de procedimento, na minha apelação eu vou pedir a anulação da sentença. E nesse caso, os autos, via de regra, têm que ser devolvidos para o juiz ou a quo, para que ele profira uma nova sentença, claro, depois de corrigido aquele ato que foi anulado pelo juiz ou ad quem, né, pelo tribunal. Se o meu erro foi injudicando, um erro de juízo subjetivo, um erro quanto à interpretação do caso ou da aplicação da norma no caso concreto, né, aí eu vou pedir na minha apelação a reforma da sentença. E nesse caso, o acórdão da apelação vai substituir a sentença, que é a ideia do efeito substitutivo, né, que pode decorrer da apelação.
Os limites da impugnação. Eu posso, por meio da apelação, impugnar total ou parcialmente a sentença. Aquelas questões suscitadas e discutidas no processo e que não foram julgadas completamente pela sentença podem ser impugnadas também na apelação. Os fundamentos não acolhidos pela sentença também podem ser impugnados pela apelação, tá? Na verdade, a regra do tantum devolutum quanto appellatum, né, que aplica-se na apelação, é tudo que eu botar na apelação eu estou devolvendo para o Poder Judiciário. Como eu disse no início da aula, né? Esse é o recurso por excelência, a apelação. É o recurso em que eu tenho a maior liberdade para argumentar, rediscutir matéria fática, matéria probatória, matéria de direito, apontar a partir de uma dialogia com os fundamentos da decisão, os vícios, as incorreções de todo o procedimento, tá? Então, todas essas matérias aqui podem ser objeto da apelação, podem ser impugnadas por meio da apelação. Tranquilo? Artigo 1013, parágrafo 2º do CPC. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. É automático, o tribunal pode avançar em tudo que foi discutido. Causa madura, está lá no artigo 1013, parágrafo 3º, tá? Ainda há pouco eu comentei com vocês que quando eu tenho um erro em iudicando, são duas situações que a gente pode aplicar a causa madura. Quando eu tenho um erro em iudicando, o tribunal, o apelante requer a reforma da decisão. Então, o acórdão da apelação vai substituir a sentença. Quando eu tenho um erro em procedendo, erro de procedimento, eu vou requerer anulação da sentença. E aí, aquela sentença vai ser anulada, né? E aí, os autos vão ser devolvidos para proferir uma nova sentença, tá? Agora, olha só. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando. Então, dentro desse conceito de reforma e anulação, o legislador está usando aqui a expressão reforma. Reformar sentença fundada no artigo 485. 485 é o artigo do CPC que fala das sentenças definitivas, sentenças de mérito, né? Então, quando houver reforma do mérito, tá? Reforma do mérito, que foi uma sentença fundada no artigo 485, eu posso... Desculpa, na verdade 485 e 487. O 485 aqui traz as hipóteses de sentença terminativa. Agora faz sentido. Vamos lá de novo. Quando reformar a sentença fundada no 485, ou seja, sentença não de mérito. Então, o juiz proferiu uma sentença não de mérito. Ele entendeu que o juiz que faltava interesse de agir para o autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito, a partir do acolhimento de uma preliminar que foi levantada pelo réu na contestação. Ou seja, tem inicial e tem contestação. Tem exercício de ampla defesa, tem argumentação e contra-argumentação. Chega no tribunal, o tribunal percebe, né, que sim, o autor tem interesse de agir, tá? E que a matéria está em condições de imediato julgamento, que é uma matéria só de direito, então não demandaria ingresso numa fase probatória, por exemplo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai reformar essa sentença. Ele vai pegar e vai... Quer dizer, foi um erro de juízo, ó. O juiz entendeu, considerou, julgou que não havia interesse de agir, quando na verdade havia. Então, por isso que a sentença vai ser reformada. E aí vai ser reformada, e se ela está em condições de imediato julgamento, não tem por que eu anular. Eu vou reformar e vou entrar logo no mérito. É a ideia da causa madura. A causa já está em condições de ser julgada, tá? Uma outra situação... quando decretar a nulidade da sentença, por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Então, por exemplo,
o juiz proferiu um julgamento extra petita, não está falando dos limites do pedido, o juiz proferiu um julgamento extra petita e concedeu pedido diverso do que foi formulado. Existe uma regra clara no Código de Processo Civil que diz que é vedado ao juiz conceder pedido diverso do que foi formulado. Se ele fizer isso, o que vai acontecer? Um erro em procedendo, um erro de procedimento. Então, nesse caso, vai ser decretada a nulidade da sentença e não a reforma, porque o erro é de procedimento, tá? Mas, decretando a nulidade da sentença, está em condições de imediato julgamento? Bom, teve tudo lá, inicial, contestação, réplica, saneamento, produção de prova. Só o juiz errou na hora de proferir a sentença e concedeu um pedido diverso que foi formulado. O tribunal decreta a nulidade e julga o mérito. A causa está madura. Também, quando o tribunal constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, né? A ideia de causa madura. Formulou pedidos cumulados, o juiz conduziu o processo inteiro, mas na hora H só julgou o pedido de dano material, não julgou o pedido de dano moral. Claro que diante de uma omissão é cabível um recurso de embargo de declaração, mas vamos supor que o juiz não tenha conhecido desse recurso de embargo de declaração. E aí o tribunal constata essa omissão e avança no exame do pedido omisso. E também, por último, quando o tribunal decretar nulidade de sentença por falta de fundamentação. Lembrem-se do parágrafo 1º do artigo 489, que a gente já falou em várias aulas aí. Qualquer daquelas 6 hipóteses, a decisão é considerada não fundamentada. Nesse caso, quando a gente apela, o tribunal reconhece isso, decreta nulidade. Por quê? Porque o Código tem regra de procedimento clara, definindo o que é uma decisão não fundamentada, né? Anula, porque é erro improcedendo, erro de procedimento, e se tiver em condição de imediato julgamento, decide. Quando reformar a sentença que reconheça decadência ou prescrição, também é a mesma coisa. O tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do prazo do processo ao juiz de primeiro grau. Tá? Essa é a ideia de causa madura. Ideia de causa madura. Se ela está em condições de imediato julgamento, para que voltar? A gente tem que ir com o processo para frente. Até porque voltar, a outra parte depois vai recorrer e vai voltar para o tribunal. Então, se já está debruçando sobre o tema, debruça de uma vez, né? Aquelas questões não decididas na sentença, o artigo 1014 trabalha com elas especificamente. Então, as questões não decididas na sentença, as questões de fato não propostas no juiz inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então, mesmo aquelas questões não apenas não decididas, né, até aquelas que a parte não propôs para que fossem decididas, se for provado um motivo de força maior, aí o tribunal também poderá apreciar essas questões. Com relação aos efeitos, a gente sabe que a regra da apelação, aliás, é o único recurso que tem como regra efeito suspensivo, mas assim como acontecia com o antigo artigo 520 do CPC de 73, ainda temos algumas hipóteses de exceção, hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo. A primeira delas é quando houver homologação de divisão ou demarcação de terras, condenação a pagar alimentos, né? Só a condenação a pagar alimentos já deixa claro porque que não tem efeito suspensivo. Porque o alimentando, ele precisa dos alimentos. Se tem a sentença condenando em alimentos e ele, a outra parte, ao interpor recurso de apelação, tem efeito suspensivo, a mora do judiciário vai prejudicar o alimentando. Então, na verdade, não tem efeito suspensivo. Aquela hipótese de extinção sem resolução do mérito ou julgamento de improcedência de embargos do executado. Embargos do executado foram julgados improcedentes. Eu quero apelar dos embargos. Apela, mas não tem efeito suspensivo não. A execução continua. A gente já está no processo de execução, não de conhecimento. E extinção sem resolução do mérito, na verdade não tem nem o que suspender. Julgamento de procedência do pedido de instituição de arbitragem. Tem que levar a questão logo para a arbitragem. Confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória.
Tutela provisória abrange aí a tutela de urgência, a tutela de evidência e a decretação de interdição. Nos casos citados, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Por quê? Cumprimento provisório, porque se não tem efeito suspensivo, você tem um título executivo, que é a sentença, título executivo judicial, que ela tem uma obrigação certa, porque o pedido tem que ser certo, ela tem uma obrigação líquida, porque a regra é que o pedido tem que ser determinado, só se admite pedido genérico em 3 situações, e você tem uma obrigação exigível, porque não tem efeito suspensivo, então você não suspende a exigibilidade da obrigação. Então é possível o cumprimento provisório. Não é possível o definitivo, porque o cumprimento de sentença definitivo só após o trânsito em julgado. A eficácia da sentença em tais casos poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, seriam fumus boniuris, né? Ou se, sendo relevante essa fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, tá? E aí seria então o periculum in mora combinado com a relevância da fundamentação. Relevância da fundamentação é diferente de probabilidade de provimento do recurso, tá? Uma fundamentação relevante é uma fundamentação que merece exame, mas não é um indicativo, né, de probabilidade no sentido favorável. Então, mas nesse caso, significa o recurso, é a regra geral, né, de todos os recursos, quer dizer, mesmo os que não têm efeito suspensivo, o relator pode conceder um efeito suspensivo diante da presença desses requisitos. E o mesmo vale para aquelas hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo automático. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser formulado por requerimento que vai ser dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Olha só, se eu tenho a fase ainda, se eu tenho que protocolar minha apelação no juízo de primeiro grau e demora para ele receber, processar, mandar intimar o apelado, tem os 15 dias de resposta do apelado, das contrarrazões, e eu preciso de uma medida de urgência, eu vou pedir para quem? Aí a jurisdição do juiz já terminou, então eu vou pedir lá para o tribunal. Então entre a interposição da apelação e a distribuição, eu já peço, já vai ser designado um relator para apreciar o meu pedido de efeito suspensivo, que funciona aí como uma espécie de antiga medida cautelar preparatória do recurso. E aí, quando subir o recurso, aquele relator já está prevento para julgar a apelação, tá? E se já tiver sido distribuída a apelação e eu precisar requerer esse efeito suspensivo, eu vou pedir direto ao relator, se já tem relator distribuído. O procedimento recursal no juízo ACO é a interposição perante o juízo prolator da decisão, que vai declarar, na verdade, não vai mais pronunciar os efeitos, porque os efeitos são esses, nessas hipóteses e acabou, né? Não cabe mais ao juiz fazer essa análise. A intimação do apelado para oferecer contrarrazões e, após o recebimento das contrarrazões, encaminhamento ao tribunal, essa aqui é novidade do Código, sem juízo de admissibilidade. Não cabe ao juízo ACO fazer juízo de admissibilidade, exceto no RESP e no RE, tá? Procedimento no juízo ad quem, distribuição imediata, verificação da possibilidade de julgamento monocrático, a gente tem no curso aqui a aula da ordem dos processos, né, nos tribunais, julgamento dos processos nos tribunais, tem lá as situações do 932 em que é possível o relator proferir julgamento monocrático, elaboração do voto, caso não seja o caso, caso não possa decidir monocraticamente. É importante lembrar que não existe mais essa figura do revisor, tá? Não existe mais a figura do revisor em nenhum processo, até porque na prática a gente sabe que o revisor nunca destoava do relator, porque aquela sistemática de encaminhar apenas o relatório não funcionava, os relatores encaminhavam os votos e os revisores faziam o voto em cima do voto do relator. Julgamento colegiado por 3 magistrados,
E aqui a gente tem uma grande inovação, que diz respeito àquele resultado não unânime do julgamento da apelação, que antes a gente tinha, diante de um julgamento não unânime que modificasse a decisão do juiz de primeiro grau, nós tínhamos um tipo recursal denominado embargos infringentes, que era utilizado, né, para que pudesse haver um novo julgamento por um colegiado até maior. Ao invés de tratar isso como um recurso, o recurso de embargos infringentes foi extinto e criaram uma técnica de julgamento diferenciada. Então diz o seguinte, que caso o resultado do julgamento da apelação seja não unânime, terá prosseguimento em sessão, vai ser suspenso, né, o julgamento, não vai ser pronunciado o resultado, vai ter prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, na verdade, se a gente tem 3 magistrados e foi não unânime, deu 2-1. Tem que ter dado 2-1. No 2-1, para eu mudar essa decisão, eu precisaria pelo menos aí de 3-2. Então, eu tenho que ter no mínimo 5 magistrados, tá? Então, na prática, por exemplo, em Brasília, que é onde eu moro, o Tribunal de Justiça, as turmas têm a composição de 5 desembargadores. O que acontece? A apelação sempre é julgada por 3, só que aí você tem o relator, tinha o revisor e o vogal, sempre nesse combinado. Quando agora acontece isso, aqueles outros 2 que estavam sentados ali, eles já ouviram o julgamento, ouviram a sustentação oral. Então, o que o tribunal está fazendo? O tribunal já está, no mesmo momento, dando sequência ao julgamento, colhendo o voto desses outros 2, na aplicação dessa técnica, tá? Mas se não tiver essa situação, aí sim tem que suspender e designar uma sessão para isso, posteriormente. Sendo possível o prosseguimento do julgamento, que é o que acontece lá em Brasília, por exemplo, dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que, porventura, componham o órgão colegiado. E os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Só lembrar, só frisar, que existe o direito de sustentar oralmente perante os novos julgadores, caso, né, a gente vá para uma nova sessão. Essa técnica de julgamento infringente aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. No caso de agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Existem decisões interlocutórias que, eventualmente, julgam o mérito, entram no mérito, tá? E aí, nesse caso, é cabível também a aplicação dessa técnica de julgamento infringente. Não se aplica a referida técnica ao julgamento, do IAC, incidente de assunção de competência, né? E no incidente de resolução de demandas repetitivas. Também não se aplica na remessa necessária, né? O reexame necessário, que muita gente pensa assim, faz uma associação com a apelação, e também ao julgamento não unânime proferido nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. Então é julgamento de apelação, tá? Nos tribunais não existe apelação julgada pelo plenário ou pela corte especial, mas na verdade, ainda que viesse a existir, não caberia esse tipo de julgamento. Por quê? Porque se foi proferido pelo plenário, não existe um órgão superior ao plenário, tá? Então não teria como convocar outros magistrados para esse tipo de julgamento. Recorribilidade da decisão. Decisão monocrática e decisão colegiada. O que acontece? Se eu tenho uma decisão monocrática, ou seja, a apelação foi decidida monocraticamente,
eu vou aplicar o artigo 1021, né, que vai ser cabível o chamado agravo interno, tá? Então, lá na regra geral da tramitação dos processos no âmbito do tribunal, a gente tem a possibilidade de decisão monocrática, inclusive da apelação, feita pelo relator, quando está em conformidade com súmula, aquela coisa toda. E se for decisão colegiada, aí é diferente. Aí a gente vai ter uma recorribilidade que vai variar conforme o resultado do julgamento. Por que isso? Conforme o resultado do julgamento, a natureza da lide e o fundamento da decisão. Por quê? Bom, é só a gente pensar assim, se eu tenho uma sentença que traz uma omissão, o recurso cabível vai ser embargo de declaração. Se eu tenho uma sentença a apelação, né, o acórdão tem uma omissão, o recurso cabível vai ser embargo de declaração. Se o resultado, o acórdão da minha apelação, a decisão colegiada, contempla argumento de fundo constitucional, a recorribilidade é o recurso extraordinário. Se for matéria de direito federal, a recorribilidade provoca a interposição de recurso especial, tá? Então é variada. Agora, se for monocrático, o recurso cabível, claro que cabe embaixo de declaração, mas fora os declaratórios seria o agravo interno. E é isso. Então, encerramos aqui essa abordagem sobre o tema da apelação e lá no material a gente tem mais discussões aí para desenvolver. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!